Fala pessoal, aqui quem fala é o Eduardo Domingos e hoje eu trago mais um vídeo para vocês. Quando é que o canal faz anos? Pessoal, o canal já tem um ano e alguns meses, só não sei os meses. Pessoal, aí para falar eu tenho uma nova capa que eu fiz pelo PixArt, que é top aquele aplicativo. Então, vê. Aqui, 16 de setembro de 2016. Então, próximo ano, 16 de setembro, o canal vai fazer 2 anos. Sim, nós devemos comemorar. Só que eu não consegui gravar no dia 16 de setembro. Foi o dia que o canal fez um ano, pessoal. Vê, pessoal. Olha aqui tantos vídeos. Vídeos com várias visualizações. Várias. Se eu encontrar 2.000 visualizações ou 1.000 visualizações, eu vou gravar para vocês. Então, deixa nos comentários o que é que você achou sobre o nosso banner, o meu banner que eu fiz para o canal. É só para fortalecer um pouco. Inscreva-se, estamos com 530 inscritos, vamos chegar a 600 a meta. Pessoal, por favor, eu quero pedir para vocês que se inscrevam no canal do Lohan Gabriel. Eu não estou divulgando, ele pediu para dar uma divulgaçãozinha se eu gravar. Então, por favor, se inscreve no canal dele. Ele é meu amigo e também acho que vai ser vossos amigos. Então, ele é bom amigo, ele ajuda todo mundo, então se inscreve lá. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, inscreva-se no canal. Valeu e